Bem-vindo ao nosso canal. Acomode-se, feche os olhos e deixe-se levar por essa história. Prepare seus ouvidos e a imaginação. O audiobook vai começar agora. Filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento. Os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem, etc. O filósofo é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões e busca o conhecimento através da filosofia. Sobre filosofia, um livro que indico e que pode ser um ótimo começo para se estudar e conhecer a filosofia é O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um romance escrito por Jostein Gaarder, publicado em 1991. O livro foi escrito originalmente em norueguês, mas já foi traduzido para mais de 60 línguas e teve sua primeira edição em português em 1995. Somente na Alemanha, foram vendidos 4 milhões de cópias. O livro funciona tanto como romance como um guia básico de filosofia. Também tem temas conservacionistas e a favor da ONU. Esse canal tem o objetivo de encontrar, juntos, o sentido da vida, com palavras e textos de otimismo, positividade, amor e paz, tão necessários hoje em dia. A partir de hoje, audiobook desse livro, mas fica também um incentivo para que leiam essa obra-prima da filosofia. O Jardim do Éden. Afinal de contas, algum dia alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Sophia Amundsen voltava da escola para casa. Percorrera a primeira parte do caminho em companhia de Jorunn, sua colega de classe, conversando sobre robôs. Jorunn considerava o cérebro humano um computador complicado. Sophia não estava bem certa se concordava com isso. O ser humano não seria algo mais do que uma máquina? Quando passaram pelo supermercado, cada uma tomou seu rumo. Sophia morava no final de um bairro extenso, com belas casas, e tinha que andar quase o dobro de Jorunn para voltar da escola. Sua casa parecia ficar no fim do mundo, pois atrás do quintal não havia outras casas, só a floresta. Dobrou a rua Clovervien. Bem no fim, a rua formava uma curva fechada, chamada de a Curva do Capitão. Só aos sábados e domingos viam-se pessoas por ali. Era um dos primeiros dias de maio. Em alguns jardins, densas coroas de narcisos floriam sob as árvores de frutas. As bétulas pareciam vestidas de finas capas de florescências verdes. Não era curioso como nesta época do ano tudo começava a crescer e a medrar? Como se explicava que quilos e quilos da substância verde das plantas pudessem brotar da terra sem vida quando o tempo ficava mais quente e os últimos resquícios de neve desapareciam? Sophia olhou a caixa de correio, antes de abrir o portão do jardim. Em geral, havia um monte de folhetos, de propaganda e alguns envelopes grandes para sua mãe. Sophia costumava colocar toda a correspondência sobre a mesa da cozinha antes de ir para o seu quarto fazer a lição de casa. Para o seu pai vinham às vezes só alguns extratos bancários, o que não era de se estranhar, pois afinal de contas ele não era um pai como os outros. O pai de Sophia era capitão de um petroleiro e passava quase todo o ano viajando. Quando voltava para casa, por algumas semanas, ficava andando pela casa de chinelos e dedicava toda sua atenção a Sophia, sua mãe. Mas a proximidade desses momentos desaparecia por completo quando ele estava em serviço. Hoje havia na grande caixa verde de correio apenas uma pequena carta, e ela era para Sophia. Sophia Amundsen. Estava escrito no pequeno envelope. Clovervien 3. Era tudo. Não havia remetente. A carta não estava sequer selada. Assim que Sophia entrou e fechou a porta, abriu o envelope. Dentro encontrou apenas uma pequena folha, não maior do que o envelope que a continha. Nela estava escrito: "Quem é você?" Nada mais. A mensagem não tinha qualquer fórmula de saudação, tampouco um remetente, só estas 3 palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação. Ela olhou mais uma vez o envelope. Estava certo, a carta era mesmo para ela. Mas quem a teria colocado na caixa de correio? Sophia fechou rapidamente a porta da casa, cuja fachada era pintada de vermelho. Como de costume, o gato Sherikan conseguiu sair furtivamente do meio dos arbustos, saltar sobre o patamar da escada e enfiar-se dentro da casa antes que Sophia conseguisse fechar a porta.
Miau, miau, miau. Quando a mãe de Sofia ficava irritada por algum motivo, ela às vezes dizia que sua casa parecia um menager, isso é, uma espécie de zoológico particular. De fato, Sofia estava muito satisfeita com sua coleção de bichinhos. Primeiro, ela ganhou um aquário com peixes ornamentais, a quem deu os nomes de Cachinhos Dourados, Chapeuzinho Vermelho e Peter, o Pretinho. Depois vieram os periquitos Tom e Jerry, a tartaruga Govinda e, finalmente, Sherikan, um gato malhado. Todos os bichos serviam como uma espécie de indenização por sua mãe sair sempre tão tarde do trabalho e por seu pai ficar viajando tanto pelo mundo. Sofia jogou a mochila da escola num canto e colocou uma tigela da ração para Sherikan. Depois, segurando a carta misteriosa, largou o corpo sobre um banquinho da cozinha. Quem é você? Se ela soubesse. É claro que ela era Sofia Mundensen. Mas quem era esta pessoa? E isto ela ainda não tinha descoberto direito. E se tivesse outro nome? Anna Knudsen, por exemplo? Será que só por isso seria também uma outra pessoa? De repente, lembrou-se de que no começo, seu pai queria que ela se chamasse Synnøve Amundsen. Sofia tentou imaginar-se estendendo a mão e apresentando-se como Synnøve Amundsen. Não, não dava. Toda vez que pensava nisso, imaginava sempre outra pessoa. Então saltou do banquinho e foi para o banheiro com a carta misteriosa na mão. Parou diante do espelho e olhou-se fixamente nos olhos. Sou Sofia Mundensen, disse. Como resposta, a garota do espelho não teve a menor reação. Não importava o que Sofia fizesse, ela fazia a mesma coisa. Com um movimento rápido, Sofia tentou se antecipar à imagem do espelho, mas ela foi igualmente rápida. Quem é você? Perguntou Sofia. Também dessa vez não recebeu qualquer resposta. Por um breve instante, porém, não teve certeza de ter sido ela ou sua imagem no espelho quem tinha feito a pergunta. Com o dedo indicador, Sofia apertou o nariz da figura do espelho e disse: Você sou eu. E como não recebeu qualquer resposta, inverteu a sentença e disse: Eu sou você. Sofia Mundensen nunca estava muito satisfeita com sua aparência. Com frequência ouvia que tinha lindos olhos amendoados, mas provavelmente lhe diziam isso porque seu nariz era pequeno demais em relação ao tamanho da boca. O pior de tudo eram mesmo os cabelos lisos, que não tomavam forma nenhuma. Às vezes seu pai lhe acariciava os cabelos e a chamava de a garota dos cabelos de linho, parodiando uma composição de Claude Debussy. Para ele era fácil dizer isto. Afinal, não era ele quem estava condenado a carregar a vida inteira cabelos pretos e escorridos de tão lisos. E nos cabelos de Sofia não adiantava passar nada, nem spray nem gel. Às vezes ela achava sua aparência tão estranha que se perguntava se não teria sido um bebê mal formado. Sua mãe sempre contara que tivera um parto difícil. Mas será que era mesmo o nascimento que determinava a aparência de uma pessoa? Não era um tanto esquisito ela não saber quem era? E também não era uma injustiça o fato de ela mesma não poder determinar sua aparência? Isto simplesmente lhe tinha sido imposto ao nascer. Seus amigos, este sim ela talvez pudesse escolher, mas não tinha tido a chance de escolher a si própria. Não tinha sequer decidido ser uma pessoa. O que era uma pessoa? Sofia olhou de novo a moça no espelho. Acho que agora prefiro ir fazer minha lição de casa, disse, como que tentando se desculpar. No momento seguinte, já estava no corredor. Não, prefiro ir até o jardim, pensou. Miau, miau, miau. Sofia espantou o gato para a escada de fora e fechou a porta. Quando já estava no jardim, caminhando no passeio de saibro com a carta misteriosa na mão, experimentou subitamente uma sensação estranha. Sentiu-se como uma boneca que ganhara vida por uma varinha de condão. Não era extraordinário estar viva naquele momento e ser personagem de uma aventura maravilhosa como a vida? Sherikan saltou elegantemente sobre o passeio de saibro e desapareceu na groselheira, que se erguia bem ao lado. Era um gato muito vivo, cheio de uma energia vibrante, que ia dos bigodes brancos até a ponta da cauda chicoteante. Ele também estava ali no jardim, mas certamente não tinha consciência disso do mesmo modo como Sofia. Depois de pensar um pouco sobre o fato de existir, Sofia não pôde deixar de pensar também que um dia desapareceria. Estou vivendo no mundo agora, pensou, mas um dia terei desaparecido. Será que havia uma vida após a morte? Também, sobre esta questão, o gato não fazia a menor ideia. Há pouco tempo, a avó de Sofia tinha morrido. Por mais de meio ano, Sofia sentia todos os dias a falta que sua avó lhe fazia. Não era injusto que um dia a vida tivesse um fim? Cismada, Sofia parou um instante no passeio de saibro. Tentou concentrar todo o seu pensamento no fato de existir, a fim de esquecer que um dia deixaria de existir. Mas não conseguia. No mesmo instante em que se concentrava no fato de existir, pensava também que um dia morreria.
E o mesmo ocorria ao contrário. Só quando sentiu intensamente que um dia desapareceria é que pôde entender exatamente o quanto a vida era infinitamente valiosa. E quanto maior e mais clara era uma face da moeda, tanto maior e mais clara se tornava a outra. Vida e morte eram os dois lados de uma mesma coisa. Não se pode experimentar a sensação de existir sem se experimentar a certeza de que se tem de morrer, pensou. E é igualmente impossível pensar que se tem de morrer sem pensar ao mesmo tempo em como a vida é fantástica. Sofia lembrou-se de que sua avó dissera algo semelhante no dia em que soube de sua doença. Só agora entendo o quanto a vida é rica. Foram suas palavras. Não era triste que a maioria das pessoas tivesse primeiro que ficar doente para só então entender o quanto a vida é bela? Ou então que tivessem de encontrar uma carta misteriosa na caixa de correio? Talvez fosse melhor verificar se não havia chegado mais alguma coisa. Sofia correu até o portão e examinou o que havia dentro da caixa do correio. E estremeceu da cabeça aos pés ao descobrir outro envelope, idêntico ao primeiro. Será que ela verificara direito se a caixa estava realmente vazia da primeira vez que apanhou a correspondência? O outro envelope também trazia o seu nome. Abriu e tirou uma pequena folha de papel, igual à primeira, em que estava escrito: "De onde vem o mundo? Não faço a menor ideia", pensou Sofia. Mas também ninguém sabe. E, apesar disso, Sofia achou a pergunta pertinente. Pela primeira vez na sua vida, ela pensava que era praticamente impossível viver no mundo sem ao menos perguntar de onde ele vinha. Sofia estava tão perturbada com as duas cartas misteriosas que resolveu se enfiar em sua caverna. A caverna era o seu esconderijo secreto, e ela só ia para lá quando estava muito brava, muito triste ou muito alegre. Hoje ela estava muito confusa. A sua casa vermelha ficava no meio de um grande jardim. Nele havia muitos canteiros de flores, groselheiras e arbustos de uva-espim. Árvores frutíferas de diferentes qualidades, um extenso gramado com um balanço e até mesmo um pequeno pavilhão que seu avô construíra para sua avó quando o primeiro filho deles morreu, algumas semanas depois de ter nascido. A criança chamava-se Mary. Na lápide da sepultura havia a seguinte inscrição: "Pequena Mary, presente de Deus, nos disse um olá e logo um adeus." No canto do jardim, mais atrás ainda do pé de framboesas, havia uma folhagem bem densa, que não dava flores nem frutos. Na verdade, era uma velha sebe que fazia divisa com a floresta. Mas como nos últimos 20 anos ninguém tinha se preocupado em podá-la, ela se transformara num emaranhado impenetrável de galhos e ramos. Sua avó contava que durante a guerra, quando as galinhas ciscavam livremente pelo jardim, a sebe dificultava a entrada de raposas que queriam pegá-las. Para todos os outros, a velha sebe era tão inútil quanto a velha coelheira lá da frente do jardim. Mas isso só porque eles não conheciam o segredo de Sofia. Há muito tempo, tanto que nem se lembrava, Sofia descobrira uma estreita passagem na sebe. Quando atravessava a passagem, se arrastando por entre os galhos, chegava a uma grande cavidade no interior da sebe. Aquilo era a caverna, seu esconderijo. Ali ela podia ter a certeza de que ninguém a encontraria. Com os 2 envelopes na mão, Sofia atravessou o jardim, correndo, e de 4, apoiando-se sobre os cotovelos como uma foca, entrou pela sebe. A caverna era tão grande que Sofia quase conseguia ficar de pé lá dentro. Hoje, porém, preferiu sentar-se sobre umas raízes bem grossas que brotavam do chão. Dali, através de 2 pequenos buracos, podia enxergar por entre os galhos e folhas. E embora nenhum desses buracos fosse maior do que uma moeda de 5 coroas, ela tinha uma visão completa do jardim. Quando era pequena, gostava de ficar vendo sua mãe e seu pai andando por entre as árvores à sua procura. Sofia sempre considerou o jardim um mundo à parte. Todas as vezes que ouvia falar do Jardim do Éden, mencionado na Bíblia, lembrava-se de seu esconderijo e da sensação de sentar-se ali e observar o seu paraíso particular. De onde vem o mundo? Não. Isto ela realmente não sabia. É claro que Sofia sabia que o mundo era apenas um pequeno planeta no meio de um universo enorme. Mas, então de onde vinha o universo? Naturalmente, se poderia pensar que o universo era uma coisa que sempre existiu. Nesse caso, ela não precisaria encontrar uma resposta para a questão de saber de onde ele vinha. Mas, será que alguma coisa podia ser eterna? Alguma coisa dentro dela protestava contra isto. Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas e se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa? Então, essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar.
Afinal de contas, algum dia alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Mas será que isso era possível? Essa ideia não era tão absurda quanto a noção de que o mundo sempre existiu. Nas aulas de religião ensinavam a ela que Deus tinha criado o mundo. E agora, Sofia tentava se consolar com o fato de que, apesar de tudo, esta talvez fosse a melhor solução para os problemas. Mas logo começou a pensar novamente. Ela até poderia se contentar com o fato de Deus ter criado o mundo. Mas e o próprio Deus? Teria ele próprio se criado a partir do nada absoluto? De novo, alguma coisa protestava dentro dela contra essa ideia. Embora não restasse dúvida de que Deus fosse capaz de criar todas as coisas possíveis, dificilmente ele poderia ter criado a si mesmo, sem antes possuir um si mesmo através do qual pudesse criar. Então só restava uma possibilidade. Deus sempre existiu. Mas essa possibilidade ela já tinha rejeitado. Tudo que existia tinha que ter tido um começo. De novo abriu os 2 envelopes. Quem é você? De onde vem o mundo? Que perguntas mais capciosas! E de onde vinham as 2 cartas? Isto era uma coisa quase tão misteriosa quanto elas. Quem teria arrancado Sofia do seu cotidiano e a teria confrontado de repente com os grandes mistérios do universo? Pela 3ª vez, Sofia foi até as caixas de correio. Só agora o carteiro tinha trazido a correspondência normal. Sofia apanhou um grosso maço de material de propaganda, jornais e 2 cartas endereçadas à sua mãe. Havia também um cartão postal, com a foto de uma praia tropical. Virou o cartão para ler o que estava escrito. O cartão tinha um selo da Noruega e o carimbo Regimento da ONU. Seria um cartão de seu pai? Mas ele não estava trabalhando bem longe dali? Além do mais, aquela não era sua caligrafia. Sofia sentiu o coração bater um pouco mais rápido quando leu o endereço do cartão. Hilde Moller Knag, aos cuidados de Sofia Mundense, Cloverven 3. O restante do endereçamento estava certo. No cartão estava escrito: Querida Hilde, muitas felicidades de todo o meu coração pelos seus 15 anos. Como você deve saber, quero te dar um presente que te ajude a crescer como gente. Desculpe-me se mando o cartão aos cuidados de Sofia. Foi a forma mais fácil que encontrei. Beijos, papai. Sofia correu para casa e entrou às pressas na cozinha. Sentia que uma tempestade rugia dentro de si. E o que era isso agora? Quem era essa Hilde que fazia 15 anos exatamente um mês antes de ela própria também fazer 15 anos? Sofia foi buscar a lista telefônica que ficava no corredor. Havia muitas pessoas de sobrenome Moller, algumas até de Knag, mas em toda a grossa lista telefônica ninguém se chamava Moller Knag. De novo examinou o estranho cartão e não teve dúvidas. Tudo indicava que era um cartão autêntico, com selo e carimbo. Mas por que será que um pai mandaria um cartão de aniversário para o endereço de Sofia, se não havia dúvida de que ela deveria ir para outro endereço? Que pai, em sã consciência, mandaria um cartão postal propositadamente para o endereço errado, evitando assim que seus votos de feliz aniversário chegassem até a filha? Porque esta seria a forma mais fácil. E, sobretudo, como ela, Sofia, poderia encontrar Hilde. E assim Sofia ganhou mais um problema para ficar quebrando a cabeça. Tentou mais uma vez ordenar seus pensamentos. Em poucas horas, de uma única tarde, ela tinha sido colocada diante de 3 enigmas. O primeiro era a questão de saber quem havia colocado os 2 envelopes brancos na sua caixa de correio. O segundo eram as difíceis perguntas que essas cartas lhe propunham. E o terceiro era saber quem era essa Hilde Moller Knag e por que ela, Sofia, tinha recebido o cartão de aniversário em lugar dessa desconhecida. Ela tinha certeza de que esses 3 enigmas, de alguma forma, qualquer coisa em comum, pois até aquele dia ela tinha levado uma vida absolutamente normal. Obrigado por ouvir esse audiobook. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos. Até o próximo áudio.